Agora a gente fala de saúde. O surto da varíola dos macacos preocupa autoridades e especialistas, mas a discussão agora pode parar no Supremo Tribunal Federal. Repórter Camila Iones. O ministro Alexandre de Moraes foi sorteado como relator da ação movida pelo PSB, cobrando o governo federal a apresentar um plano para frear o avanço da varíola dos macacos. A legenda alega inércia por parte da União no enfrentamento à doença e faz uma série de reivindicações. No parecer, o partido pede que o STF autorize estados e municípios a adotarem vacinação obrigatória em pessoas do grupo de risco e que seja implementado o passaporte vacinal. O PSB também solicita que o governo não divulgue notícias falsas sobre a doença e adote medidas de prevenção para a população LGBT. Até agora, a maioria dos casos de varíola dos macacos tem ocorrido em homens que mantêm relações sexuais com outros homens. Para muitos especialistas, neste momento, o que é fundamental é uma comunicação efetiva com a população. O infectologista Renato Kifuri diz que é preciso investir em campanhas informativas sobre a doença. Precisamos dessas duas estratégias nesse momento: testes e comunicação, enquanto as vacinas e os antivirais não chegam. Nesta forma, ou desta maneira, a disponibilidade dos testes tem sido adequada na maior parte dos estados brasileiros. Nós estamos aí com um fornecimento adequado de bastante testes, ou seja, até o momento não há, pelo menos nas grandes capitais e nos grandes locais onde temos os epicentros da pandemia, falta de testes. E a informação, creio que precisa ser melhorada. A necessidade de mais campanhas para que a gente possa orientar as pessoas em relação ao diagnóstico e à prevenção. Na última semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o SUS está preparado para lidar com a varíola dos macacos e afirmou que até o final de agosto, todos os laboratórios centrais de saúde pública estarão realizando testes para a doença. O SUS está preparado. Enfrentamos a emergência de saúde pública causada pela Covid-19 e nós, desde o início, organizamos a nossa estrutura dos laboratórios para fazer o diagnóstico. Segundo a Organização da Saúde, aqui no Brasil, houve um aumento de 190% nos casos da doença nas últimas semanas. Nós temos 40 segundinhos para cada um dos nossos comentaristas sobre o assunto. Roberto Mota, o Brasil está preparado para a varíola dos macacos? É um caso para o STF vigiar? Pois é, eu acho que esse é o aspecto mais preocupante dessa notícia, porque o ministro relator no STF de uma ação contra o presidente é o mesmo ministro do STF que agora é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que vai cuidar das próximas eleições presidenciais. Alguma coisa está errada nesse quadro. Quanto ao PSB pedir passaporte vacinal para a varíola dos macacos, nenhuma surpresa. O PSB é o mesmo partido que pediu a suspensão das operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. Amanda, qual deve ser o posicionamento do Supremo nesse caso? Olha, Tiago, é difícil saber, né? Enfim, eu acho que é mais o que o doutor Renato Kifuri falou. Se você tem testes que já estão sendo disponibilizados, mas é preciso se engajar, talvez, melhor numa campanha de comunicação e com um cuidado muito grande para não estigmatizar uma parte da população que, nesse primeiro momento, tem sido mais diagnosticada com essa doença. Então, acho que ainda bem que é uma doença menos grave, menos letal do que a Covid-19, ou seja, não cumpre tantos sobressaltos, mas, por outro lado, é importante esclarecer e comunicar, informar bem a população. O tempo, Marcelo, pode ser importante para enfrentar uma doença como essa? Faz bem o ministro do Supremo de ter aceito as orientações do PSB, o alerta? Vamos fazer o seguinte, vamos fechar a presidência da República e entregar a política sanitária para o Supremo. Vamos entregar a política de segurança pública para o Supremo. Para que ter esse gasto todo com o Palácio do Planalto, com um monte de ministérios? Nós chegamos ao ponto em que está se sugerindo que o Supremo diga se o governo deve ou não deve fazer uma campanha de esclarecimento e qual o conteúdo dessa campanha, né? Então vamos suspender as próximas eleições para presidente da República e entregar o governo para o Supremo Tribunal Federal. E aí nós vamos passar a ser governados por agentes públicos vitalícios
e não eleitos, como acontece nas monarquias absolutas e nas ditaduras, né? Isso é absolutamente surreal.